Para o investidor que busca dividendos, estar atento às datas de corte dessa distribuição pode fazer com que ele consiga comprar um pouquinho mais de quantidade das ações que ele mais gosta. Nesse vídeo vou estar trazendo para vocês 4 ações boas pagadoras de dividendos que estão com suas Datacom em aberto, ou seja, o investidor ainda consegue comprar e aproveitar os dividendos que ele pode receber. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. E como vocês já viram aqui, pessoal, começando com ela, a famosa Banco do Brasil, uma das preferidas de muitos investidores, e também uma ação que vai pagar nesse ano um caminhão de dividendos pelo lucro que eles projetaram. Detalhe que a ação do Banco do Brasil, vindo lá desde o começo do ano, subiu de R$ 30 para uma cotação de quase R$ 44, então dando mais de 40% de retorno ao investidor que conseguiu pegar um bom preço aqui. Um ponto muito interessante é que sempre que o Banco do Brasil fecha um ano, ele já traz as suas projeções de lucro para o próximo ano, e com isso nós conseguimos projetar também qual é o dividendo que o banco pode distribuir. E no caso aqui, pegando com o lucro líquido médio que ele pode estar distribuindo nesse ano, nós chegaríamos, considerando o preço de cotação atual de cerca de R$ 43, em um dividend yield que ficaria acima de 11%. O banco reportou recentemente os seus resultados de fechamento do primeiro trimestre do ano de 2023, e num comparativo com o primeiro TRI de 2022, o banco veio aqui com uma melhoria na performance em vários índices. Tudo isso resultou então num lucro líquido que chegou a quase 23% de aumento somente em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas se nós formos pegar e comparar com o quarto trimestre do ano, o Banco do Brasil veio aqui com uma pequena diminuição no seu lucro líquido que ficou na casa dos 5%. Mas vale ressaltar aqui que historicamente o primeiro trimestre do Banco do Brasil costuma ser um pouco mais fraco do que os outros, e o banco vem então numa grande crescente a partir do segundo trimestre de cada ano, que é o que nós esperamos ver então para o próximo trimestre que o Banco do Brasil vai reportar, ele vir com um aumento do seu lucro líquido. Vale lembrar também que o Banco do Brasil veio numa reestruturação de seus serviços e carteira de crédito, e por isso ele conseguiu aqui nos anos de 2020 em diante vir com um grande aumento na sua receita líquida e também no seu lucro líquido, o que no final acaba parando no bolso dos investidores. Por isso, lá no dia 11 de maio, o banco anunciou a distribuição de cerca de R$ 350 mil em dividendos e outros cerca de 1,86 bilhões de reais em JCP, ficando então nos dividendos cerca de 12 centavos por ação e de JCP complementar cerca de 65 centavos por ação. A partir desses valores que o banco vai distribuir, já descontando aqueles 15% do JCP, o dividendo total que ele deve pagar, considerando tanto dividendos quanto o JCP complementar, vai ficar na casa dos 68 centavos por ação. Esse pagamento será feito então com base na posição acionária do dia 1º de junho, ou seja, o investidor que quiser ter aí os dividendos do Banco do Brasil caindo na sua carteira, terá que ter as ações em carteira também até o dia 1º de junho. E a partir do dia 2, o investidor não terá mais direito a receber esses dividendos que serão pagos no dia 12 de junho. Tendo esse valor de dividendo por ação, se dividirmos pelo preço de cotação atual de R$ 42,96, nós chegamos no dividend yield somente para esse pagamento de cerca de 1,58% de dividend yield. Então já é um valor muito interessante que vai direto para o bolso do investidor. Além desses grandes dividendos, vale considerar que o Banco do Brasil costuma fazer também vários pagamentos ao longo do ano. Então, geralmente ele faz ali cerca de 7 ou 8 pagamentos e vai dividindo em vários períodos do ano, e para o investidor que gosta de ter um bom fluxo de entrada de dividendos, é muito interessante. No fim das contas, além desse dividendo excelente que o Banco do Brasil deve pagar nesse ano, ele está muito descontado historicamente. Então reparem aqui que lá entre os anos de 2015 a 2020, o banco foi negociado perto de 8 vezes lucro, e também em relação ao CPVP, ele está também muito descontado, enquanto que historicamente ele tinha um PVP de 1, ele está sendo negociado hoje a cerca de 0,76, sendo então uma oportunidade muito interessante ao investidor que gosta do Banco do Brasil. Passando agora para a próxima empresa, temos também dividendos da Cosan. A empresa anunciou já faz algum tempinho, mas ainda assim é um dividendo bem interessante para os investidores que olham para a empresa para o longo prazo. Então, no momento, lembrando que a Cosan está passando por um ciclo de investimentos e por isso ela não está pagando dividendos tão grandes. A empresa vem então com uma cotação de cerca de R$ 16,26 e vem tendo uma queda nos últimos tempos, principalmente pelo seu endividamento e também fortes investimentos. Lembrando que a Cosan é uma holding que tem vários negócios abaixo do seu guarda-chuva, e ela reportou muito recentemente os seus resultados de fechamento do primeiro trimestre de 23, e a empresa veio então tendo um prejuízo líquido e também um prejuízo em relação ao seu lucro líquido ajustado. Então reparem aqui que a empresa veio de um lucro líquido que estava na casa dos 510 milhões lá no primeiro TRI de 22 e caiu para um prejuízo de 900 milhões no primeiro TRI de 23,
e também em relação ao seu valor ajustado, que desconsidera muito aqueles efeitos não recorrentes. A empresa veio também de um lucro líquido ajustado de cerca de 300 milhões para ficar quase no 0 a 0 com um prejuízo de cerca de 12 milhões. A Cosan trouxe então no seu relatório que a empresa foi afetada principalmente pelo reconhecimento do efeito não recorrente de 1,5 bilhão de reais referente à provisão relacionada à exclusão dos benefícios fiscais do ICMS, na base de cálculo do IRPJ e também do CSLL, que são registrados lá na Comgás e na Moove. Esses pontos vieram então de alguns julgamentos que saíram bastante na mídia relativos ao STJ, que tomou uma decisão desfavorável aos contribuintes, ou seja, à empresa, e com isso o governo vai conseguir arrecadar um pouquinho mais, mas a empresa tomou um baque bem forte e teve que provisionar 1,5 bilhão de reais. Além desse efeito não recorrente, há um ponto muito importante aqui em relação à Cosan, que é o aumento absurdo no seu EBITDA ajustado, que não leva em conta aqueles efeitos não recorrentes. E com isso, a empresa que já vem aumentando seus investimentos trimestre após trimestre, consegue também ter um excelente aumento no seu EBITDA ajustado, que saiu de cerca de 2,7 bi lá no primeiro TRI de 2022 para cerca de 5,7 bilhões agora no primeiro TRI, mais do que dobrou. Esse anúncio da Cosan, então, ficou na casa dos cerca de 43 centavos por ação ordinária, sem a retenção do imposto de renda, ou seja, como é dividendo e não JCP, não tem aquele desconto de 15%. Então, no caso, o dividendo será feito com o cálculo da posição acionária do dia 18 de maio, ou seja, o investidor que quiser receber esses dividendos terá que ter a ação na carteira no dia 18 e a partir do dia 19 não terá mais direito a esses dividendos, que serão pagos no dia 31 de maio, ali no final do mês. Considerando o preço de cotação da Cosan hoje, esse dividendo representa algo próximo de 2,63% de dividend yield. Mas, como eu disse para vocês, como a empresa vem num ciclo de investimentos, ela não paga dividendos de forma recorrente e nem dividendos tão grandes, ficando sempre aqui no histórico abaixo de 6% de dividend yield. Mas para os próximos anos, conforme ela vá finalizando esses investimentos, caso ela não enxergue outras boas oportunidades, ela pode começar a distribuir dividendos muito grandes. E detalhe aqui também que a empresa não costuma fazer pagamentos tão recorrentes, pagando geralmente ali nos meses de maio e também de dezembro. Inclusive, detalhe aqui para a receita líquida e lucro líquido da Cosan, que vindo ali desde o ano de 2017 simplesmente explodiu, com a empresa vindo com um grande aumento de receita a partir do ano de 2021. E ela vem se mostrando realmente uma empresa com excelente potencial futuro, pessoal. Chegamos agora na Vivo ou Telefônica Brasil, que está cotada a cerca de R$ 41,41 hoje. E a empresa veio passando aí no último ano por altos e baixos, ela já chegou a ser cotada próxima dos R$ 50, caiu bastante, chegando muito próximo ali dos 35 e agora se recuperou e voltou a ser cotada próxima dos 42, que é um preço que ela circulou ali por muito tempo. Lembrando que a Vivo hoje é a maior empresa de telefonia com capital aberto na bolsa e a queridinha de muitos investidores também, porque é uma empresa que paga dividendos de forma muito recorrente. Dando uma olhadinha nos seus resultados de fechamento do primeiro trimestre, que também foram lançados há pouco tempo, a empresa vem num excelente crescimento aqui frente ao comparativo com o primeiro TRI de 22, e a empresa vem colhendo excelentes frutos em relação a investimentos passados, tendo então uma receita total que aumentou em cerca de 12% frente ao primeiro TRI de 22. Além disso, a empresa vem também com vários crescimentos na sua parte de receita móvel e receita core fixa, conforme ela vem fornecendo vários serviços aos seus clientes e tendo um negócio extremamente diversificado e lucrativo. A Vivo vai fazer o pagamento então de um juro sobre capital próprio na casa dos 320 milhões de reais, que com a retenção do imposto de renda vai ficar na casa dos 272 milhões. Então, esse valor bruto que chega ali na casa dos 19 centavos chegará líquido para o seu investidor em cerca de 16 centavos. A data final para o investidor que quiser receber esses dividendos será no dia 31 de maio e após essa data o investidor não terá mais direito ao recebimento dos dividendos, que serão pagos então no dia 30 de abril de 2024, quase um ano daqui até lá. Detalhe que esse dividendo da Vivo vai ser um dividendo um pouquinho mais magrinho, que vai ficar ali com o dividend yield em relação ao seu preço de cotação atual, em cerca de 0,40% de dividend yield. E esse é exatamente um dos pontos que faz muitos investidores ficarem desgostosos com a Vivo, porque a empresa sim tem vários pagamentos de dividendos muito bons ao longo de vários anos, pagando quase sempre acima de 6%, mas o grande problema da empresa, que sim faz vários anúncios de dividendos ao longo do ano, é que ela por vezes demora muito para fazer esses pagamentos. Então reparem aqui, pessoal, nas datas de anúncio e de pagamentos que a empresa faz, que ela tem aqui, por exemplo, esse pagamento que será feito quase um ano depois, ela tem outros pagamentos que são feitos ali em datas próximas, por exemplo, esse aqui, que foi com a Datacom ali no mês de abril,
e terá o pagamento ali no mês de julho. Então a empresa tem bastante diferença ali nos seus anúncios e pagamento, e muitos investidores não gostam disso. Mas é aquela coisa, tem investidores que não se importam com essa questão do pagamento e buscam realmente se tornar sócios da empresa olhando para o longo prazo, e nesse sentido a Vivo vem se mostrando ao longo dos anos uma empresa muito interessante e extremamente lucrativa, vindo inclusive na sua série histórica com um grande aumento da sua receita líquida e uma boa manutenção do seu lucro líquido também, que ficou estável ao longo dos anos. Passando agora para a quarta e última empresa desse vídeo, para aqueles investidores que não gostam de Banco do Brasil, mas gostam de bancos no Brasil, então temos a Itaúsa, que certamente é a queridinha de muitos investidores que buscam tanto a questão de dividendos quanto a questão de bonificações olhando para o longo prazo. Lembrando aqui que a Itaúsa está hoje cotada a cerca de R$ 9,00, e a empresa vem também com uma grande manutenção do seu preço, sendo negociada por vezes ali próxima de R$ 10,00 de preço de cotação. Chegou ali a um preço abaixo de R$ 8,00, mas ficou por pouco tempo e já retornou ao seu patamar padrão, ao redor de R$ 10 a R$ 9,00 de cotação. Detalhe aqui que, dando uma olhadinha no histórico da Itaúsa também, a ação está extremamente descontada em relação ao seu preço histórico, que foi negociado por vezes próximo de 9,1 PL, e a empresa está hoje a 6,82 de seu preço sobre lucro. Em relação ao PVP não é muito diferente, ela tem então um PVP histórico de 1,58 e é negociada hoje a 1,18 o seu preço sobre valor patrimonial. A empresa também lançou recentemente os seus resultados do fechamento do primeiro trimestre, e ela vem então com um sumário aqui dos seus resultados, com um lucro líquido recorrente que ficou na casa dos 2,7 bilhões de reais, e teve uma pequenininha queda em relação ao primeiro TRI de 22. Sobre esses valores, a empresa justificou que em 2022 ela teve o efeito pontual da venda das ações da XP que ela vem fazendo ao longo do tempo para juntar algum capital e continuar nos seus investimentos. Então, como ela não vendeu mais ações agora relativo ao primeiro trimestre de 2023, ela não teve aquele efeito dessa venda das ações nos seus resultados, vindo então com um resultado mais natural. Com isso, a Itaúsa anunciou um JCP no valor de 2 centavos, então um valor bem magrinho ali, o pessoal até tira sarro da Itaúsa por esses pagamentos pequenininhos, mas a empresa vem com um pagamento de dividendo muito estável e, além disso, ela bonifica, o que é um pagamento muito interessante que muitos investidores não percebem. Então, em relação a esse JCP que ela vai pagar, tirando a retenção dos 15% de imposto de renda, o pagamento líquido que irá para o investidor será então de 2 centavos certinho por ação. Esse pagamento terá como base a posição acionária do dia 31 de maio, ou seja, o investidor terá que ter as ações em carteira ali no dia 31 de maio, no fechamento do mês, e após esse dia não terá mais direito a receber os dividendos. E eles serão pagos então no dia 30 de junho de 2023, pessoal. E com esses dividendos de 2 centavos, esse pagamento da Itaúsa vai ficar na casa dos 0,22% de dividend yield, um valor magrinho, mas ainda assim já é um pagamento. Com isso, a Itaúsa, que é simplesmente a dona do Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina e tem também participação em outros negócios muito interessantes, vários deles em setores muito perenes como gás, saneamento e também energia, vem aqui num crescimento praticamente constante da sua receita líquida e também no seu lucro líquido ao longo do tempo, e vem tendo uma excelente remuneração dos seus investidores. Detalhe aqui, pessoal, que quando nós olhamos para a remuneração da Itaúsa, a empresa chegou a pagar por várias vezes acima de 6%, chegando ali em valores muito próximos e até acima de 8%, e ela também faz várias remunerações ao longo do ano, o que torna a empresa uma pagadora de dividendos muito interessantes para aquele investidor que busca um fluxo maior de recebimentos. O detalhe aqui é que a empresa vem fazendo ao longo desses últimos anos um ciclo de investimentos e por isso ela está com um dividendo um pouquinho mais baixinho, mas ela já anunciou que para os próximos anos, ali até 2025, ela já vai começar a aumentar o seu fluxo de pagamentos com o fim desse ciclo de novos investimentos, e por isso ela voltará a ser aquele monstro pagador de dividendos que já foi antes. Bem, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso. Então, teremos dividendos aí bem próximos do Banco do Brasil, Cosan, Vivo e também Itaúsa. Várias dessas empresas eu tenho na minha carteira pessoal, inclusive, e gosto bastante delas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.